O Jack Dorsey, que foi quem criou o Twitter, né? E depois do Twitter ele criou uma outra empresa chamada Block, focada em transações eletrônicas pela internet. Ele demitiu metade da equipe dele na Block por conta de AI. Ele falou que vai substituir por AI. Vai dar certo? Não vai dar certo? Eu não sei, mas o fato é que na visão dele a maior parte das companhias vai fazer a mesma coisa e parece estar sendo essa a visão de muita gente, tá? Muitas empresas aqui nos Estados Unidos estão se preparando para grandes downsizings, diminuição de tamanho. Isso está de acordo com aquilo que eu falei para vocês. A informação descentralizada e distribuída, ainda mais com inteligência artificial, vai tornar estruturas hierárquicas pouco eficientes. Estruturas menores vão ser muito eficientes, muito mais eficientes. É melhor você ter um monte de pequenas empresinhas do que você ter uma grande estrutura hierárquica concentrada devido exatamente a este problema, né? E olha só, ele fez o comunicado dele aqui e as ações imediatamente explodiram de valor na bolsa, porque todo mundo está vendo isso como sendo o correto mesmo. Seja lá, o pessoal que está com medo da inteligência artificial, eu vou perder meu emprego por causa da inteligência artificial, eu acho que você pode ficar com medo, tá? Vai ser agora que vai acontecer, mas eu já falei para vocês, isso é uma questão de ajuste. Em pouco tempo surgirão novos empregos para as pessoas, a gente vai ter outras coisas para fazer. Você pode ter que mudar de área, pode ter certeza, mas faltar emprego é que não vai. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por 30% das vezes 22 ganha de Ases, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já há muito tempo que o pessoal tem esse receio de que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, que muita gente vai perder emprego por conta de inteligência artificial. Eu confesso para vocês que eu acho que sim, tá? É verdade, sem dúvida alguma, muitos dos empregos que existem hoje podem ser facilmente substituídos por inteligência artificial, né? A Block do Jack Dorsey, né, demitiu quase metade do seu pessoal por causa da inteligência artificial e ele disse que a maior parte das companhias já está pronta para fazer isso, tá? Isso tem a ver também com uma certa visão empresarial da diminuição da importância do número de empregados de uma companhia. Eu não sei se vocês sabem disso, mas muitas empresas elas se vangloriam de ter muitos empregados, né, até como uma forma de dizer que são grandes empresas, né? Se eu não fosse uma grande empresa, eu não conseguiria empregar tanta gente assim, umas salas cheias de pessoas e não sei o que lá. E isso é uma questão cultural que já está acabando. Tá? Muita gente está vendo que isso não é realmente uma coisa tão significativa assim. O Elon Musk fez isso com o Twitter lá atrás. Quando ele comprou o Twitter, ele demitiu 75% das pessoas que estavam no Twitter. E olha só, o Twitter continua funcionando muito bem. Eu diria que funciona melhor hoje do que funcionava antes, na época que se chamava Twitter mesmo, né? Funciona melhor como X hoje do que funcionava na época do Twitter, né? Aqui, ó, a Block, a companhia por trás de Square, Cash App e Afterpay, são vários mecanismos de troca de dinheiro via internet, está cortando o seu pessoal por cerca de 40%. A razão disso é ferramentas inteligentes. De acordo com uma carta escrita aos acionistas da empresa, o cofundador, o Jack Dorsey, disse que vai tomar essa medida, né? Ele acha que a maior parte das companhias vai fazer a mesma coisa. A companhia está demitindo mais de 4 mil pessoas, reduzindo sua força de trabalho para menos de 6 mil pessoas. 6 mil, 6 mil pessoas é gente pra caramba, né? Os cortes vêm à medida que muitos empregos foram refeitos pela inteligência artificial. Programação de computadores é um deles, tá? Programação de computadores. Muita gente tem falado uma coisa que eu acho curiosa, né? Eu vi uma descrição outro dia que sim, você consegue usar ferramentas de inteligência artificial para fazer código, mas você tem que tratar a ferramenta de inteligência artificial como se fosse um programador júnior. Você continua precisando dos programadores sêniores, aquele pessoal que vê o sistema de forma mais integrada, que consegue ver as falhas do sistema e coisa e tal, mas você não precisa contratar mais programadores júniores, você pode usar a inteligência artificial no lugar deles, né? E eu não sei se o pessoal percebe que isso tem um problema nessa história aí, porque
Os programadores sêniores, eles estão ficando cada vez mais velhos, e uma hora eles inevitavelmente vão se aposentar, ou o que é mais provável, encher o saco de trabalhar para os outros e decidir não trabalhar mais como programador. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. É muito mais fácil programar. Eu programava a mim mesmo, eu continuo programando. Programar para os outros, eu encho o saco muito rápido, eu não aguento fazer isso. Isso é um problema, né? Lembra, um programador sênior, como é que ele surge? Você não surge como um programador sênior, ninguém nasce programador sênior, né? Você nasce um ser humano normal que não sabe programar. Um belo dia você aprende a programar, e se você for um bom programador, você se torna um programador júnior. E aí você começa a aprender mais, começa a acumular experiência, começa a pegar o traquejo da coisa, e daí você vira um programador pleno. E aí, se você continuar mais um monte de tempo nessa área, você um dia vira um programador sênior. E entenderam o problema? Se você substituir os júniores pela inteligência artificial e continuar apenas com os sêniors, de onde é que virão os sêniors lá da frente? Né? De onde é que virão esse pessoal? E o mais curioso dessa história é que você pode pensar assim, pô, tá vendo? É um absurdo, vai acabar com as coisas. E a verdade não é bem essa não, tá? Porque o que vai acontecer nesse caso é que as pessoas vão vir de empresas menores, né? O que é um programador sênior? É o programador que é o melhor, que tem mais experiência na sua equipe, né? Empresas menores costumam não ter dinheiro para contratar programadores muito capacitados. Então, acaba que o sênior da empresa menor não é tão sênior assim. Né? Numa empresa grande, talvez seria um pleno, ou talvez até um júnior. Né? E, no entanto, ele está acumulando experiência. É o que eu falo para vocês, o que está acontecendo é uma descentralização do mercado. É o mercado se descentralizando de forma gradual. Né? Você tendo muito mais pequenas empresas independentes, ao invés de você ter uma grande estrutura hierárquica, com as pessoas mandando lá em cima, o diretor manda no gerente, que manda no chefe de divisão, que manda no gestor de pátio, que manda no programador e coisa e tal. Não, vai ser uma coisa muito menor em termos estruturais, né? Muito menos gente. Né? Aqui, ó, um time muito menor, usando as ferramentas adequadas, podem fazer muito mais e pode fazer melhor. A capacidade de criação de inteligência estão melhorando muito rapidamente. Né? Nós vemos uma oportunidade de nos movermos mais rapidamente com um time menor, altamente talentoso, usando inteligência artificial para automatizar o máximo de trabalho. Então, o que ele está dizendo aqui é justamente isso. A ideia é que ele vai usar a automatização para fazer essas coisas sem precisar perder, sem precisar gastar dinheiro com as pessoas, evidentemente, mas mesmo que você gaste dinheiro com a inteligência artificial, ainda vale a pena, porque você tem uma estrutura mais enxuta. Né? A minha visão de futuro é isso, é o que eu falo, cara. Você tem que pensar em unidades de negócio independentes, coisas que você pode fazer, que você pode vender para um monte de gente, que você pode oferecer para um monte de gente, ter muitos clientes e fazer aquilo que você gosta de fazer de forma com uma estrutura pequena. Ou sozinho, como por exemplo eu trabalho hoje, ou de uma maneira bem pequena mesmo, com uma pequena equipe, sem grandes empresas, grandes escritórios, grandes estruturas. Enfim, parece que o cara está na direção certa. Olha a carta que ele falou aqui. Ó. Hoje nós estamos fazendo tomamos uma das decisões mais difíceis de nossa história, na história da nossa companhia. Estamos reduzindo a nossa organização quase que pela metade, de cerca de 10 mil pessoas para um pouco menos de 6 mil. Isso significa que cerca de 4 mil de vocês será demitido. Né? Ele está usando aqui um silogismo, para não dizer que está chutando a bunda do pessoal, né? Iremos pedir que vocês que vocês saiam ou entrem em consultoria e não sei o que lá. Seremos diretos sobre o que está acontecendo, por quê e o que isso significa para todo mundo. Primeiro, se você é uma das pessoas afetadas, você vai receber o seu salário por 20 semanas, mais uma semana por ano de trabalho. Então, a pessoa vai continuar recebendo durante um tempo para poder se recompor. Né? Lembra que aqui nos Estados Unidos não tem esse negócio de FGTS, 13º, não. Tem o que combinou no contrato. O contrato disse que você recebia, você recebe. Mas muitas empresas fazem esse tipo de coisa justamente porque não querem ficar mal com os empregados. Então, demitem o pessoal e pagam para ele 20 semanas. Por 20 semanas dá o quê? Cada 4 semanas é um mês. Então, a gente está falando aqui de 5 meses de trabalho, 5 meses de salário, a pessoa vai continuar recebendo, mais uma semana para cada mês, para cada ano que a pessoa está na empresa. Né? E, além disso, vai ter 6 meses de seguro-saúde, né? E dispositivos corporativos e 5 mil para ajudar no que você precisar nessa transição. Então, vão te dar 5 mil dólares, né? Mais 20 semanas você vai continuar recebendo o salário.
Aqui é muito comum receber por semana, tá? Eu não sei se aqui ele está falando 20 semanas, se vai pagar por mês ou por semana, mas aqui é muito comum o pessoal receber semanalmente o trabalho, né? E, enfim, tá falando essas coisas todas aqui. Eu não vou ler toda a carta dele, ele fala aqui a decisão dessa escala traz riscos, mas também é uma coisa importante, nós fizemos uma revisão para determinar os papéis e não sei o que lá. E aqueles que vão continuar, nós fizemos essa decisão e ela é uma decisão minha, né? Eu sou o dono dessa decisão. Eu estou pedindo que vocês construam comigo. Nós vamos construir essa companhia com inteligência no seu coração e em tudo que a gente faz e coisa e tal. Enfim, ele está fazendo a carta de despedida para o pessoal aqui. O ponto é, o mercado gostou, tá? O mercado achou que era relevante, subiu aqui bem as ações da empresa dele, justamente prevendo que ele está fazendo a coisa certa. E mais do que isso, tem um monte de empresa falando aqui que vai fazer a mesma coisa, tá? A gente está falando de downsizing nessa ordem de grandeza, de 50%, demitir 50% do pessoal. Vai demorar um pouco, mas daqui a pouco está chegando aí no Brasil, galera. Vai se preparando aí, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.